Existe um som que está sendo transmitido agora mesmo e que você deveria rezar para que nunca pare. Desde o auge da Guerra Fria, uma estação de rádio fantasma na Rússia emite um zumbido monótono 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém admite oficialmente a sua existência, mas se essa transmissão for interrompida, a consequência pode ser o fim da civilização como a conhecemos. Sintonize na frequência 4625 kHz e você ouvirá um zumbido arrastado, repetitivo, que soa como um navio perdido no meio do nevoeiro. Os entusiastas a chamam de The Buzzer, ou UVB-76. Ela sobreviveu à queda da União Soviética, sobreviveu a guerras e crises econômicas. A pergunta que tira o sono dos especialistas de inteligência não é apenas o que é isso, mas sim, por que ela nunca pode ficar em silêncio? O mais perturbador não é o zumbido constante, mas sim quando ele para. Em momentos raríssimos e aterrorizantes, o som mecânico cessa e uma voz humana, fria e distante, surge através da estática. Ela dita nomes russos aleatórios e sequências numéricas indecifráveis. Boris, Ana, Dmitri. Códigos que são enviados para alguém, ou para algo, que está ouvindo do outro lado, esperando uma ordem que pode mudar o destino do mundo. Durante anos, o sinal foi rastreado até um complexo militar abandonado perto de Povarovo, nos arredores de Moscou. Exploradores urbanos que invadiram o local encontraram um cenário de filme de terror. Diários de transmissão deixados para trás, equipamentos destruídos e bunkers inundados. Mas aqui está o detalhe que arrepia a espinha. Mesmo com a base abandonada e em ruínas, o sinal não morreu. Ele simplesmente se mudou. Alguém em algum lugar fez questão de manter o coração da besta batendo. Existem muitas teorias. Pesquisa ionosférica, espionagem, mas a teoria mais sólida e assustadora é conhecida como a mão morta. Um sistema automatizado de retaliação nuclear criado pelos soviéticos. Acredita-se que o zumbido da rádio funciona como um interruptor de homem morto. Enquanto o som existir, o sistema sabe que a Rússia ainda está de pé. Mas se o som parar, o computador assume que o comando central foi eliminado. Para entender a gravidade do que estamos ouvindo, precisamos mergulhar na paranoia da Guerra Fria, um período onde a desconfiança mútua criou monstros tecnológicos que ainda vivem entre nós. A teoria do sistema perímetro, ou Dead Hand no Ocidente, não é apenas um roteiro de ficção científica, mas uma realidade documentada que assombra estrategistas militares até hoje. A lógica é brutalmente simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante em sua eficiência autônoma. Imagine um cenário onde um ataque nuclear surpresa decapita toda a liderança de Moscou antes que qualquer ordem de contra-ataque possa ser dada. Sem generais, sem presidente, sem ninguém para apertar o botão. É aqui que entra a UVB-76. Acredita-se que essa frequência de rádio atue como um batimento cardíaco constante para a rede de defesa russa. Enquanto os sensores espalhados pelo vasto território do país detectarem esse zumbido, os computadores nos silos de mísseis permanecem em estado de espera. O som diz às máquinas: nós ainda estamos aqui. O comando ainda existe. Não atirem. No entanto, se esse sinal for cortado, seja por um ataque inimigo que destrua os transmissores, ou até mesmo por uma falha técnica catastrófica, monossilêncio seria interpretado pela inteligência artificial do sistema como a confirmação definitiva de que a Rússia caiu. Sem a necessidade de qualquer intervenção humana, o sistema iniciaria automaticamente a sequência de lançamento de todo o arsenal nuclear remanescente em direção a alvos pré-programados no Ocidente e na Europa. Estamos falando de uma máquina de juízo final que não sente medo, não sente remorso e não pode ser negociada. O zumbido que você pode ouvir agora, se tiver um rádio de ondas curtas, é literalmente a única coisa que impede essa cadeia de eventos de começar. É um lembrete sonoro e constante de que o destino de milhões de vidas pode estar pendurado por um fio de cobre e ondas de rádio antigas, mantidas por tecnologias que deveriam ter sido aposentadas há décadas. A fragilidade desse sistema é o que o torna tão fascinante e, ao mesmo tempo, uma fonte inesgotável de ansiedade para quem conhece a verdade. Se a teoria da mão morta parece distante, precisamos voltar a um evento específico que fez o sangue dos observadores congelar nas veias. Em 2010, algo impensável aconteceu. O zumbido, que havia sido uma constante monótona por décadas, parou. Não foi uma interferência estática comum, foi um silêncio absoluto e pesado.
A comunidade global de radioamadores e especialistas em inteligência de sinais entrou em estado de alerta máximo. Fóruns na internet foram inundados com mensagens de pânico, especulando se aquele era o início do fim. O silêncio durou horas que pareceram dias. Durante esse período de incerteza, a tensão era palpável, pois ninguém sabia se os protocolos automáticos de lançamento haviam sido ativados, ou se era apenas uma manutenção técnica mal planejada. Foi nesse momento de vulnerabilidade que a verdadeira natureza humana e a estranheza do local de transmissão vieram à tona. Aproveitando o caos e a aparente desativação da segurança, grupos de exploradores urbanos russos decidiram ir até a fonte do sinal, na floresta perto de Povarovo. O que eles encontraram lá não foi uma base militar de alta tecnologia, mas um cenário de decadência pós-apocalíptica. O bunker estava parcialmente inundado com água gelada, cabos pendiam do teto como entranhas de uma besta mecânica morta. E o mais inquietante, havia um registro de transmissão, um livro de ocorrências, deixado para trás na pressa da evacuação. As anotações confirmavam que a base havia sido funcional até muito recentemente, mas foi abandonada às pressas. O sinal, no entanto, não morreu naquele dia. Ele ressurgiu, mais forte e vindo de uma localização diferente, triangularizada agora perto da fronteira com a Estônia e São Petersburgo. Isso provou que o sistema é móvel, redundante e, acima de tudo, protegido com prioridade máxima. Hoje, a frequência se tornou um campo de batalha bizarro. Trolls da internet tentam transmitir músicas e memes na frequência para trollar os militares russos, mas sempre que isso acontece, o zumbido aumenta de potência, engolindo a interferência como se a máquina estivesse irritada, reafirmando seu domínio e lembrando a todos que aquilo não é uma brincadeira, mas sim a trava de segurança de uma arma carregada apontada para o mundo. A UVB-76 continua a zumbir neste exato segundo. Ela é um fantasma de uma guerra que nunca terminou de verdade, um vigia incansável que segura a chave do arsenal mais destrutivo da Terra. Talvez seja apenas um canal de comunicação militar obsoleto, ou talvez seja, de fato, o gatilho da mão morta. De qualquer forma, enquanto ouvirmos o zumbido, estamos seguros. O verdadeiro medo deve começar no dia em que o rádio ficar em silêncio para sempre. O que você faria se o som parasse hoje? Comente a palavra silêncio aqui embaixo para sabermos que você chegou até o fim desta investigação. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais documentários sobre os mistérios mais profundos do mundo. E um recado importante: se você valoriza nosso trabalho de pesquisa e edição, considere nos apoiar com qualquer doação através do link na descrição ou no botão de Valeu Demais. Isso é fundamental para mantermos as investigações ativas. Ajude nosso trabalho a continuar. Até a próxima transmissão.